Olá, queridos. Meu nome é Heraldo Gabriel, sou pastor da Assembleia de Deus, moro na cidade de Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio de Janeiro. E esse é o nosso canal Aos Confins da Terra. Antes de nós gravarmos esse vídeo de hoje, nós queremos pedir a você que faça sua inscrição no nosso canal, assista o vídeo. Caso goste, deixe o seu like, o seu joinha. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Só assim nós vamos conseguir verdadeiramente levar a palavra do Senhor aos confins da terra. Muito bem, queridos, nós estamos quase na reta final acerca de um pequeno estudo sobre o Espírito Santo. Falamos várias coisas sobre o Espírito Santo, desde que o começo do mundo, a atuação dele na criação, na formação de tudo. Falamos ultimamente sobre o Espírito Santo na vida do crente, mais precisamente sobre os frutos do Espírito Santo. E hoje nós vamos começar sobre o batismo com o Espírito Santo. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, ele pregou o seu Evangelho formando opiniões para poder constituir uma igreja. Uma igreja foi formada, o Senhor Jesus Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia e depois ele assumiu o céu de glória, mas ele mandou o seu Espírito para que pudéssemos continuar sendo ajudado, assessorado por ele na pessoa do seu Espírito. E no livro dos Atos dos Apóstolos nós vemos que ocorreu um fato importante: a descida do Espírito Santo, que deu-se exatamente no dia de Pentecostes, tá? É um dos maiores eventos da igreja. A princípio, 500 pessoas estavam no local. Foi determinado que ficassem ali e aguardassem revestimento dos céus. Mas nós sabemos que de 500, alguns tinham seus problemas, seus afazeres, alguns tiveram desânimo, entendeu? E no final, o que aconteceu? De 500, só restaram 120. 120 homens e mulheres que esperavam no cenáculo, e de repente veio uma experiência que resultou em completa mudança de suas vidas. Não eram mais aquelas vidas de outrora, eram as mesmas pessoas, porém, com a descida do Espírito Santo sobre cada vida ali, as suas vidas mudaram. Tá bom? João, que desejava um lugar ao lado do trono de Cristo, mudou. O Pedro, que negara antes 3 vezes a Jesus, mudou. Agora estavam dominados pelos melhores sentimentos de altruísmo e de abnegação. Foi o que o Espírito Santo transformou radicalmente a vida daqueles crentes que permaneceram no cenáculo em número de 120. A esta experiência que tem sido vivida por milhões de servos de Deus durante os séculos do cristianismo, nós chamamos de batismo no Espírito Santo. Este importante assunto nós vamos tratar hoje e em outros vídeos, em alguns tópicos que nós separamos aqui para lermos, tá? De coração sincero, eu quero de coração sincero que você que nos assiste a partir de hoje esses vídeos com relação ao batismo no Espírito Santo, você tenha pleno conhecimento e que possa você ser habilitado a expor as verdades bíblicas pelo Espírito Santo sobre o Evangelho de Jesus. Que você possa despertar em outros o interesse para buscar a fé para receber essa grande bênção de Deus prometida aos seus filhos na presente dispensação. O próprio Joel mesmo fala sobre isso. Mas eu sei que é um assunto complicado, é um assunto, de difícil entendimento, mas não é impossível. Isso foi predito, foi profetizado, foi explanado anteriormente por vários profetas, tá?
Veja bem, o batismo com o Espírito Santo não devia ter surpreendido nem confundido os estudantes das Escrituras do Velho Testamento, pois era uma bênção já prometida relacionada com o plano divino da salvação em Cristo, e foi predita por Joel, Isaías, João Batista e o próprio Jesus. Vamos ver aqui o que predisse o profeta Joel com relação ao batismo no Espírito Santo. Um dos profetas menores, quando nós falamos profetas maiores e profetas menores, nós não queremos dizer que eles são maiores ou menores em altura, em amizade com Deus, em comunhão com Deus, não. Profetas maiores são que têm números maiores de escritas, e profetas menores são aqueles que têm números menores de escritas, tá? Eles foram chamados, principalmente Joel, o profeta do Pentecostes, por causa das suas profecias vaticinando o derramamento do Espírito Santo. Foi a profecia de Joel, referindo-se à profecia de Joel, Pedro, no dia de Pentecostes, para explicar às multidões reunidas o fenômeno que estava ocorrendo, perplexos, e perguntaram: o que quer dizer isto? Pedro respondeu, está lá em Joel 2, 28 e 29. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão, os vossos velhos até sobre os seus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naquele dia, e profetizarão. Tá em Atos capítulo 2, 16, com alusão a Joel capítulo 2, versículos 28 e 29, e também Ezequiel 36, 26 e 27 também faz alusão ao batismo no Espírito Santo. Então, meus queridos, eu sei que há muitas correntes de pensamentos, de ensinos teológicos, que não levam essa palavra literalmente ao pé da letra, eu sei disso. Mas, sendo eu, pastor Heraldo, do Ministério de Madureira, um pastor evangélico, pentecostal, da corrente pentecostal, que crê no batismo no Espírito Santo, pela palavra, pela Bíblia que nos ensina, essa passagem, para mim, particularmente falando, é crucial. Então, o profeta Joel, ele deu, digamos, entre aspas, o pontapé inicial acerca de abrir a cortina do entendimento para nós recebermos o batismo do Espírito Santo. Ele nos dá prerrogativas, ele nos dá sustentação para poder defender essa tese bíblica. Também o profeta Isaías, ele tem também, lá no capítulo 28, versículos 11 e 12, no capítulo 32, 15, no capítulo 42, 5, ele tem também algo a dizer, tá? Sobre a vida do Espírito Santo. Antes foi Joel, tá? Cerca de 100 anos depois, o profeta Isaías fala também o seguinte, presta bem atenção: derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Isaías 14, 31, 28, 11, 2, 32, 15 e 42, 5. Então, eu aprendi, estudando teologia na escola, o seguinte, que aquele que lê o texto sem examinar o contexto faz de tudo pretexto. E
uma base bíblica só não dá respaldo para determinadas coisas na Bíblia. Mas veja bem, nós lemos Joel, agora lemos Isaías, agora vamos ver o que disse João Batista. Houve também profecias no Novo Testamento. Os dois que nós lemos, Joel e Isaías, ficou no Antigo Testamento. Houve também profecias no Novo Testamento sobre o batismo com o Espírito Santo. João Batista, por exemplo, não confundia João Batista com João o Evangelista. João o Evangelista, ele nos escreveu o Evangelho de João, ele nos escreveu as cartas de João e ele nos escreveu também o Apocalipse de João. João Batista é o precursor de Jesus, aquele que veio preparando a terra, entre aspas, falando, né? João Batista disse o seguinte, que batizava em água para arrependimento, mas viria um maior do que ele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Está lá em Mateus 3:11. Mas João Batista, escrito em Mateus, claro, João Batista não tem livro, não tem carta, ele não assinou nenhum livro, nenhuma carta. Então, no Evangelho de Jesus escrito por Mateus, Mateus, ele dá a narrativa de João Batista acerca de que Jesus batizaria mais tarde com fogo, com o Espírito Santo e com fogo. Aí nós temos dois respaldos no Antigo Testamento e temos mais dois no Novo Testamento. Porque João completa o seguinte, acerca de João nós completamos o seguinte, é demais familiar a muitos estudantes da Bíblia que a palavra grega usada por João é baptizem, que significa imergir em água. E significa que os crentes foram imersos, envolvidos no Espírito Santo. O símbolo do fogo significa que o Espírito seria nos corações semelhante a um fogo. Para quê? Para purificar ou destruir os sentimentos incompatíveis com a nova natureza santa do crente que recebia Jesus. Visto que a terceira pessoa da Trindade é o Espírito Santo, ele não pode tolerar o pecado. É meio complexo, eu sei disso, é meio confuso para muitos, mas quando se faz esse estudo, essa leitura, como homem espiritual e não como homens e mulheres naturais, o Espírito Santo consegue, através da sua ação, elucidar essas pequenas coisas. Então, o símbolo do fogo, ele é justamente para mostrar o que o fogo literal tem. O fogo literal, ele tem poder para purificar. O ourives, ele pega uma peça de ouro no fundo da terra, bruta, e colocando-a no fogo, ele vai purificando até que fique um ouro puro. Assim é o fogo do Espírito Santo na vida do homem e da mulher de Deus. E para completar as duas referências bíblicas no Novo Testamento, nós podemos, por último, falar acerca do que Jesus falou. Jesus não somente predisse, mas ele prometeu que enviaria o Espírito Santo de um modo todo especial. João 14, 16 e 17 diz mais ou menos assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, o Espírito da verdade. Jesus, depois de ressuscitar, disse aos seus discípulos a seguinte frase, presta bem atenção: permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. E disse mais, vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Atos 1:5. A mesma promessa foi ratificada pelo Salvador momentos antes de subir para o céu. Lembra aquela passagem onde eles se colocam em volta de Jesus no mar da Galileia, e antes de Jesus ser assunto aos céus, ele diz o seguinte: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo de número 8. Então, meus queridos,
nesse primeiro vídeo nós estamos fazendo assim estamos dando entrada, né, nesse estudo acerca do batismo no Espírito Santo, tá? Nós precisamos entender o seguinte: nós temos que concluir que as predições proféticas quanto ao batismo com o Espírito Santo são bíblicas. Nós temos que estabelecer diferenças entre a visitação inicial do Espírito Santo e a experiência do batismo com o Espírito Santo. Nós precisamos também saber o seguinte: a quem se destina a experiência do batismo com o Espírito Santo? Tem pessoas que não conseguem ou demoram muito. Temos que também saber designar palavras que dizem sobre a natureza do batismo do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, face à experiência do novo nascimento, é algo que é interessante, não só para nós, mas que todos devem buscar esse querer, ter esse querer. E principalmente, nós vamos ver daqui para frente que o propósito do batismo do Espírito Santo é o principal na vida do crente, porque é o Espírito Santo que completa em nós a obra que Jesus começou. Lá na cruz do Calvário nós recebemos a remissão dos pecados com a morte e a ressurreição de Jesus, seguindo, né, ao céu. Mas o Espírito Santo é que vai concluir em nós esse trabalho, porque sem o Espírito Santo nós não conseguimos fazer nada, porque Ele é Jesus aqui na terra. A dispensação hoje é do Espírito Santo, e Ele é aquele que Ele enviou, é o outro Consolador. Então, que a partir de hoje, nesses vídeos, nós possamos atentar bem para esse detalhe. Devemos buscar a nossa salvação, mas devemos buscar também, paulatinamente, o batismo no Espírito Santo. Lembre-se, vivemos a dispensação da graça, na dispensação do Espírito Santo, que está aqui para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu creio nessa palavra. Você pode crer?